Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O ímpio não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu Deus, nos abençoa quando estaremos meditando na Tua palavra, Senhor. Fala o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da palavra desta noite é: não desista do seu relacionamento com Deus. Preste atenção. Não desista do seu relacionamento com Deus. Não perca sua fé. Não perca sua confiança em Deus. Não deixe a sua fé esfriar. Tem algo que nos preocupa, pois a palavra fala assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Isso incomoda as nossas vidas, porque está falando exatamente para nós, como igreja do Senhor. Fique firme. A palavra fala assim, que o justo cairá 7 vezes. 7 vezes o Senhor tornará o levantar. Fique firme. O Senhor te chamou, sabe para quê? Para você ser um vencedor no nome de Jesus. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E Ele te chamou para você vencer. Deus não chamou você para ser um derrotado. Porque o Senhor não conhece derrota. Moisés passou por um momento, junto com o povo de Israel, na saída do Egito para a terra prometida. Ele passou um momento de desafio para a sua vida. Porque na frente estava o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, aos lados a montanha. E às vezes tem momento da nossa vida que é exatamente isso. Que às vezes você olha e você não percebe saída. E eu acredito que alguns que estão aqui nessa noite estão passando por um momento assim. Que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê saída, não sabe o que fazer. Que direção a tomar. E Moisés estava assim, mesmo conhecendo o Senhor, porque Deus falava com ele face a face. Ele tinha grandes experiências com o Senhor, ficou 40 dias no monte. Ele tinha grandes intimidades com o Senhor. Mas mesmo servo de Deus, ele passa por um momento assim, sabe por quê? Porque você é homem. Você tem sentimento. Você chora. Você fica triste. Você passa por grandes adversidades. A diferença está, sabe o que é? Que nós temos o Senhor por nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O diferencial está nisso aí. Nós temos o Senhor. Isso faz toda a diferença. E Moisés estava lá. O exército de Faraó se aproximando. E o que fazer? Como fazer? E Moisés foi para a oração, porque nós sabemos que o recurso nosso para qualquer circunstância da nossa vida, um deles é a oração. E ele foi para a oração. E eu não sei se você tem tido o hábito de orar, mas não sai da sua casa dia algum para lugar nenhum sem orar.
Ore. Fale com o Senhor, coloque Ele a sua vida. Ah, mas a viagem é pequena. É rápido. É um bate e volta, mas é um bate e volta que pode ter um acidente. Ah, eu vou fazer o exame, mas é coisa simples. Ore. Ore. Coloque diante do Senhor. Nós aprendemos que quem nos guarda é o Senhor. Quem tem te guardado, quem tem guardado a minha vida é o Senhor. Não é essa máscara, não é o álcool, porque a palavra fala assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada. Você entra, Ele te guarda. O Senhor guardará a tua saída. Você sai e o Senhor te guarda. A palavra fala assim: o Senhor te guardará de todo mal. Não é de alguns, mas de todo mal. A palavra fala assim: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é porque nós somos melhores, mas porque nós temos o melhor, que é o Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ainda fala assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Confia no Senhor. Confia a sua vida ao Senhor. Os seus projetos põe nas mãos do Senhor. Moisés foi para a oração. Ele orou: Senhor, nos tirastes do Egito para morrermos aqui, diante do Mar Vermelho, diante dos nossos inimigos. E às vezes nós fazemos isso, né? Senhor, eu saí do mundo. Até Pedro um dia falou isso. Nós tudo deixamos. O que Pedro deixou, né? Um barquinho, algumas redes velhas. E às vezes nós falamos isso: Senhor, eu saí do mundo, nos querendo justificar, né? A nossa posição, a nossa condição. E Moisés falou com o Senhor: Senhor, olha, o Senhor nos tirou lá do Egito para nós morrermos aqui. O Senhor falou com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Olha, é algo dinâmico, é marchar, é enfrentar a sua luta, a sua prova, tendo uma certeza que o Senhor está com você. Você nunca está sozinho. Você pode ter uma certeza, vai ter momento na sua vida que realmente vai ser só você e o Senhor. Mas eu quero te dizer, basta. Não vai precisar de mais ninguém, não. E o caminho ele é estreito mesmo. Nosso caminho ele é estreito. O caminho que nós escolhemos agora, que nós estamos nele, é estreito. Mas basta só você e o Senhor. Mas a certeza é que você não está sozinho, porque Ele nos prometeu. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Nós, às vezes, nós vemos domingo, não podemos vir na quinta. Se viemos na quinta, nós não podemos vir no domingo. Mas o Senhor não. Ele está conosco todos os dias, Ele é fiel. Você já percebeu? Se o Senhor não estivesse conosco, se Ele não estivesse com você, você já percebeu só neste ano, que agora que nós estamos na metade dele, quantas vezes o Senhor te guardou? Quantos livramentos? Que você percebeu uma coisa: olha, era a mão do Senhor. Quantas vezes a mão do Senhor esteve sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família? Você que viajou, que saiu de carro, que você falou: olha, por pouco. Você até pode achar que você que foi um bom motorista, mas não, foi a mão do Senhor. A mão do Senhor te guardou. Quantas vezes? Quantas vezes Ele te guardou de enfermidade? Que às vezes estava até condenado, mas o Senhor colocou as mãos. E onde Deus põe a mão, o milagre acontece.
Deus quer pôr a mão onde está ferida, onde você está machucado, onde você está triste. Ele quer te levantar. Ele quer te dar força. Ele nos chamou, mas junto às lutas, às provas, Davi falou assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É verdade. Não faltam as lutas, não faltam as provas, não faltam as enfermidades. Tem momento que falta o dinheiro, mas Ele prometeu que Ele estaria em Cristo Jesus suprindo todas as nossas necessidades. Ele prometeu que Ele estaria conosco. Isso nos basta. Meus irmãos, nos tira tudo. Nos tira tudo aqui neste mundo. Mas nós não podemos perder o Senhor. Hoje, antes de você abrir os teus olhos, antes de você colocar o pé no chão, as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida. Porque a palavra fala assim: as misericórdias do Senhor são novas cada manhã. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui neste lugar. Estamos pela misericórdia do Senhor. Nós temos um Deus bom. Ele é bom. A prova disso é que você está aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quantos já quebraram a cara por isto, né? Andar no conselho dos ímpios. Mas a palavra diz que é bem-aventurado, que é feliz, em último grau, quem não anda. Se você tem tido essa felicidade de não andar segundo o conselho dos ímpios, você é um bem-aventurado. Os irmãos querem ver? Davi não tinha nem sido convidado para a batalha, mas ele foi. E chegando lá, ele se dispôs a lutar contra o gigante Golias. E ele, jovem, colocaram nele uma couraça, um capacete, deram para ele uma espada, porque com certeza alguém deu para ele um conselho, uma armadura, e ele começou a andar com aquilo. E ele viu que aquilo que ofereceram para ele, que deram conselho para ele, Davi percebeu uma coisa: isso não é para mim. Eu não consigo andar com isto. Está na palavra assim. Ele negou. Ele disse: não consigo andar com isto. Tem momento na nossa vida que nós precisamos despojar de algumas coisas que nós carregamos conosco, que nos faz bem, que nos prejudica, que aparentemente é bom. Pois a palavra fala assim: a caminho que ao homem parece bom, parece, mas é caminho de morte. E o que Davi fez? Aquilo que colocaram nele, que aconselharam ele, ele tirou de sobre si. Tirou. E parecia uma loucura a decisão que ele tomou. E às vezes, alguma decisão sua na sua vida vai parecer loucura. Quando você resolver colocar a sua vida toda no altar do Senhor, dedicar a sua vida a Deus, confiar plenamente ao Senhor, aos olhos de algumas pessoas, principalmente que moram junto com você na sua casa, vai parecer loucura. Porque é uma decisão que é por fé. E nós andamos por fé e não por vista. E Davi tomou essa decisão, ele tirou. E ele foi para a batalha. Mas ele foi com uma pedra. Uma pedra. Bastou uma pedra. E Jesus é a pedra. Ele é a rocha. E com ela ele venceu o gigante. Tem um gigante desafiando você todos os dias. Tem um gigante batendo na sua porta, desafiando você todos os dias. E que você acha que é maior. Que você acha que você não dá conta, que você não pode.
mas com uma pedra você vai vencer no nome de Jesus. Uma pedra. Basta, com Jesus basta, você não precisa de mais nada. E o conselho é este: Jesus é Cristo em nós, a esperança da glória. Nele você pode confiar. Com Jesus você jamais vai ser derrotado. Você pergunta, mas por que está acontecendo algumas coisas na minha vida? Os conselhos que você está ouvindo nessa hora, neste momento na sua vida, você tem ouvido o conselho de quem? Qual conselho que eles dão para o seu trabalho? Quantas vezes falam com você, olha, abandona tudo, larga tudo. Jó passou por isto. Porque todos os dias chegava uma notícia, a cada instante chegava uma notícia para Jó. Morreu um filho, morreu outro, morreu o seu gado, ele enfermo, e a mulher dele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Sempre vai chegar alguém que não tem temor de Deus para dar para você um conselho. Mas lembre de uma coisa, que com o Senhor você não vai ter derrota. Você está sendo provado, mas em nome de Jesus você vai ser aprovado. O Senhor, Ele vai te dar a vitória. E eu creio que neste momento já está decretando a vitória para muitas pessoas aqui nessa noite. Você vai embora para sua casa com a vitória, no nome de Jesus. Você vai, e nesta semana ainda você vai ter uma experiência com o Senhor, para entender uma coisa, que você serve um Deus vivo, um Deus que cuida das nossas vidas nos detalhes. Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida, e Ele está à frente da nossa vida. E a palavra fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E não vai prevalecer mesmo, porque esta igreja é do Senhor. Ele que te chamou, Ele que te escolheu. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Quantos conselhos dos ímpios é para você abandonar tudo? Quantas vezes o ímpio dá conselho até mesmo para o outro tirar a vida? Para abandonar o casamento? Para abandonar o trabalho? Para abandonar a família? Quantos casos nós já vimos assim? Esse é o conselho dos ímpios. Por isso a palavra fala, bem-aventurado o varão que não anda mesmo, segundo o conselho dos ímpios. Primeiro é não andar. Você não pode andar, segundo o conselho dos ímpios. Você precisa andar com Jesus, andar com o Senhor, sabe por quê? Ele vai sempre falar ao seu coração. Ele vai sempre te orientar. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, depois que Jesus morreu, eles estavam tristes, conversando com outro a respeito de Jesus, tudo o que tinha acontecido. E de repente o viajante se aproximou deles. Nós conhecemos a palavra, o texto. E aquele viajante foi conversando com eles. E eles falaram, os 2 discípulos falaram com Jesus, mas você não sabe o que aconteceu? De que Jesus morreu, e ele falou que no 3º dia iria ressuscitar. Eles não sabiam que era Jesus. E às vezes acontece conosco. Ele está do seu lado, falando com você, e você não consegue conhecê-lo. E quando chegou onde eles iriam ficar, Jesus ele fez que ir embora, que era para mais distante, diz a palavra. E os discípulos fizeram para eles um convite. Fica conosco, já é tarde. E Jesus entrou para ficar com eles. No partir do pão, eles conheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu. Nesta caminhada você não está sozinho, mas é necessário você fazer uma coisa, fazer o convite. Aqueles 2 discípulos fizeram, falar com o Senhor, fica conosco, Senhor. Já é tarde. Pede Ele para ficar com você, no seu lar, no seu trabalho. Fala com Ele, fica comigo, Senhor. Todo mundo pode te deixar.
Todo mundo pode te abandonar, mas não perca Jesus. Não desista do seu relacionamento com Deus. As lutas, as provas, é para você ser provado, mas também ser aprovado pelo Senhor. E quando eles viram que Jesus desapareceu, eles voltaram para Jerusalém para contar para os outros discípulos. E sabe o que eles falaram? Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? A maneira que Ele fala o nosso coração, arde o nosso coração. Porque é uma palavra de poder. A palavra de Jesus é assim, olha, Lázaro sai para fora depois de 4 dias morto. E ele sai. A palavra de Jesus é assim. O chefe centurião que pediu para curar a menina, curar o seu servo, ele falou assim, o centurião falou para Jesus, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque há uma palavra que cura, há uma palavra que liberta, há uma palavra que resolve o seu problema. Uma palavra só, Jesus. Neste nome há poder. Diz somente uma palavra. E quando você estiver passando por momentos difíceis, ou não, clame por Jesus. Busque Ele. Se entregue a Ele. Então é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro andar. E depois fala assim, não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro andar, depois é deter. Não se detém no caminho dos pecadores. Deter é parar. Que não para no caminho dos pecadores. Você já percebeu quantas vezes você foi embora para sua casa triste, oprimido, porque você parou no caminho dos pecadores? O Espírito Santo já havia te testificado, porque o Espírito Santo ele testifica no nosso coração que aquele ambiente ali não é bom. Mesmo assim, nós insistimos, entramos, ficamos ali. Então, não se detém no caminho dos pecadores, não pare. É um conselho que a palavra diz. Não precisa nem de revelação, nem se detém no caminho dos pecadores, não para no caminho dos pecadores. E depois fala assim, olha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque é 3 etapas, é andar, parar e assentar. É ter comunhão com aquilo que não vem do Senhor. E o Espírito Santo, ele sempre testifica no nosso coração. Ele mostra. Ele testifica que nós estamos fazendo, ou falando, ou praticando alguma coisa, ou estamos num lugar que não agrada a Ele. Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Porque o Senhor te chamou. E foi um preço caro que Ele pagou por você. Jesus, Ele pagou a Judas 30 peças de prata para Judas entregar quem era Jesus. 30 peças de prata. Era o preço de um escravo comum. Mas para mim estar aqui, para você estar aqui, foi preço de sangue. A palavra diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Você já percebeu a diferença? Eles venderam o nosso Jesus. Vocês já perceberam a avaliação que teve por Jesus? 30 peças de prata. E falaram que foi suficiente. Mas um dia, para comprar a minha vida, para comprar a sua vida, a palavra diz que foi preço de sangue. Nós precisamos valorizar o nosso chamado, você valorizar o seu chamado. Ele te escolheu, Ele te chamou, porque Ele conhece a sua vida. Você foi escolhido a dedo. Aquele que toca em você, toca nas meninas dos olhos do Senhor. Você não precisa querer se defender.
em meio às suas lutas, suas provas, dificuldades, os momentos que você passa na sua vida, não. Aquele que peleja por nós é o Senhor. Você não está preocupado com nada, não. Põe sua vida no altar de Deus, os seus problemas diante do Senhor e descanse. Você não precisa de querer fazer com as suas próprias mãos, com suas próprias forças, não, porque você vai sair derrotado. Mas se você entregar o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E às vezes falta esse detalhe na nossa vida, entregar o caminho. Que o seu caminho seja aquele caminho que o discípulo não conhecia, porque ele falou assim para Jesus: como nós podemos saber o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho. Faça sempre a boa escolha na sua vida. Deixa de sofrer. Você não tem motivo para continuar sofrendo. Você não tem motivo para continuar com derrotas na sua vida. Não tem, porque você tem o Senhor. Glorifique a Deus. Às vezes você nem entende. E nós, às vezes, não precisamos nem entender. Não temos motivos para entender. Porque está nas mãos do Senhor. Se está nas mãos do Senhor, descansa. Se você orou, se você buscou, se você entregou para o Senhor, descansa. Mas está só piorando. Glória a Deus. Mas está ficando cada dia mais difícil. Glória a Deus. Porque a última palavra, ela vem do Senhor. A última palavra, ela vem de Deus. E Deus tem algo grande para a sua vida. Ele te chamou para te dar vitória. Você quer ver por que você não pode parar? Por que você não pode se assentar? Nós vamos ver um servo de Deus que parou, que se assentou onde não devia. Por isso que nós não podemos perder e nem desistir nunca do nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você começa a desistir do seu relacionamento com o Senhor, as coisas começam a mudar também na sua vida. Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26. Vamos prestar atenção de um servo. É interessante, sabe por quê? Esse servo, ele andou com Jesus 3 anos. Ele está aqui, Jesus está aqui. Isso me toca muito, sabe por quê? Saber que Ele está aqui, que Jesus está aqui, que Ele está aqui conosco. Mas Pedro não, Pedro, ele estava ali com Jesus, morando com Jesus, dormia onde Jesus dormia, comia daquilo que Jesus comia. Versículo 58. Vê só um detalhe nesse versículo 58. 2 detalhes. Mas Pedro seguia-o de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Primeiro ponto, mostrando que ele estava desistindo do seu relacionamento com Deus. Ele passou a seguir Jesus de longe. É um sinal de que ele estava desistindo do seu relacionamento com Deus. Que ele já não estava querendo mais nada com o Senhor. Me lembro de um louvor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que todos te abandonem. Que todos te deixem. Que você perca tudo, mas não perca o Senhor na sua vida. Porque Ele é o seu bem maior. Porque as coisas materiais vão ficar aí.
E às vezes essas coisas tiram a sua salvação. E Pedro passou a seguir o Senhor de longe. Um homem que viu Jesus curar o cego Bartimeu. Um homem que teve a sua sogra curada por Jesus. E às vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Foi o que o servo falou aqui na abertura. Às vezes nós esquecemos de agradecer. E a falta de gratidão faz nós esquecermos aquilo que Deus tem feito por nós. Você já parou para pensar o quanto Deus já fez por você? Você já parou para pensar o quanto Deus já te guardou? Que se não fosse a proteção do Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas sabe o que é? Uma das piores coisas que existe na vida, sabe o que é? É a palavra que se chama ingratidão. Isso também pode ser em relação a Deus também. Porque nós pedimos, todo dia nós pedimos, todo dia. E é verdade que todo dia também Ele nos ouve. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Será que você está seguindo Jesus de longe? Será que tem algum detalhe na sua vida que mostre que você está se afastando do Senhor? Tudo isso pode mudar nessa noite. E Deus quer mudar. Deus nunca faz nada à força na nossa vida. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Que o Espírito Santo testifique no seu coração. Que Ele esteja trabalhando na sua vida neste momento. Você não tem que estar preocupado com o irmão, com a irmã. Não. Salvação é algo individual. É você e o Senhor. Será que você não tem desanimado de realizar a obra de Deus? Que um dia você percebeu que você poderia ser um instrumento nas mãos do Senhor? Que você poderia ser uma bênção nas mãos de Deus? Mas de repente você desanimou, porque você começou a olhar para o homem, quer continuar seguindo, mas de longe, não quer compromisso. Você não tem compromisso, não é com a placa da igreja, o nosso compromisso é com o Senhor. Foi Ele que te chamou. E antes de você amar Jesus, a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Isso que é amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode discutir com a sua namorada, com seu esposo, com a sua esposa, quem que amou primeiro. Mas com Deus, não. Ele nos amou primeiro. O que Ele viu em nós? O que Ele viu em você? Falho, pecador, cheio de defeito, mas Ele olhou para você e falou assim: meu filho, eu te amo. Você é um escolhido meu. Minha filha, eu conheço a sua vida e eu te amo. Cantares fala assim: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, mas ele morará entre os meus peitos. A mirra ele fala das lutas, das provas, porque a mirra é uma planta que quanto mais você espreme, mais ela tem um perfume. Então, é sofrimento. E é um ramalhete, não foi um galinho de mirra. Não, um ramalhete. É muita luta, é muita prova. Mas Ele mora entre o nosso peito, Ele mora no nosso coração. Aqui é o lugar do Senhor na nossa vida. Ele mora no nosso coração. E ninguém vai tirar. Ninguém. Você pode perder tudo. As pessoas podem tirar tudo da sua vida. Você está aqui agora, pode estar tirando lá na sua casa, porque Deus pode permitir. Mas Jesus ninguém tira da sua vida. Ninguém. Ninguém vai tirar você da presença de Deus. Por quê? Porque você está alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus. E nesse versículo 58, nós já vimos Pedro
ele seguia Jesus de longe e ele assentou entre os serventes. Cadê os outros discípulos? Onde eles estavam? Só Pedro estava aqui. A palavra não fala que tinha outro. Sabe por quê? O servo que tem discernimento, ele não vai assentar entre os serventes. E a palavra diz que ele assentou ali para esperar ver o fim. Está no final do versículo. Para ver o fim. Mas só que não teve fim. Ele assentou para ver o fim. E você também está sentado aqui nessa noite. Nós não vamos ver também o fim. Nós estamos vendo a continuidade das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Das bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho. As bênçãos de Deus sobre a sua saúde, no nome de Jesus. As bênçãos do Senhor, ela vai continuar, porque você é um servo de Deus. Você vai passar por lutas, por provas, por dificuldades. Mas você vai lembrar de uma coisa, o Senhor, ele está do seu lado. Não tem motivo para você temer. Confia no Senhor, busca o Senhor. No versículo 69, mostra que Pedro, mais uma vez, ele se assentou. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. E aproximando-se uma criada, disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou, diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Mais uma vez ele assentou. E eu sei que às vezes isso acontece muitas vezes na nossa vida. E todas as vezes que acontece alguma coisa que você está fazendo, que você está falando, praticando que não agrada a Deus, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo ele está testificando no seu coração. Por mais caído que você esteja, por mais desanimado que você esteja, o Espírito Santo ele testifica, porque o justo ele cairá 7 vezes o Senhor tornará o levantar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo testifica, ele te mostra. Meu servo, sabe aquele puxão de orelha? Aquele olhar de um pai? E é assim que o Senhor faz. E às vezes você quer insistir, mas o olhar do Senhor continua. Ele continua olhando para você. E você pode saber de uma coisa: o olhar do Senhor para as nossas vidas é um olhar de perdão, de misericórdia, de amor. Ele olha para nós dizendo assim: olha, eu sei que você falhou, mas eu te amo, eu te aceito, você está perdoado. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Porque hoje não pode nem falar em pecado, mas o pecado ele te afasta de Deus. E nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos aquilo que é pecado, aquilo que está desagradando a Deus. E nós ouvimos esses dias: o salário do pecado é a morte. Não deixe o pecado tomar conta da sua vida. Ou melhor, não se acostume com o pecado na sua vida. Não se acostume. Não deixe ele enraizar na sua vida como se fosse algo natural, como se fosse algo normal. Isso é normal, não é. Não permita que na sua vida o errado, ele fica sendo certo. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Mas nós temos que lutar para que hoje nós sejamos melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Porque Deus ele está vendo o seu esforço. Você pode até pecar, que vai pecar, mas Deus está vendo o seu esforço, que você está lutando, que você está batalhando, e você vai vencer no nome de Jesus. E já venceu no nome de Jesus. Você já percebeu quantas coisas você passou que você achou que não dava conta? E o Senhor te deu vitória? Sabe por quê? Porque Deus viu que você estava esforçando, que você quer, que você estava lutando, que você não queria o mal na sua vida. Você lembra o vício que você foi liberto sem perceber? Deus, ele trata as nossas vidas com amor, com carinho. Não é com força, não.
Ele segura nas nossas mãos quando nós estamos caindo. Pedro, que era um bom pescador, estava lá afogando. E os outros discípulos perto, vendo, no barquinho. Mas quem que ele clamou? Jesus. Socorre-me. E sabe às vezes qual que é o defeito nosso? Tem os outros discípulos, nós vamos fazer o quê? Pedir ajuda a Tiago, que é o discípulo, a João, que é o discípulo. Jesus está te vendo, meu irmão. Ele está te observando, ele está vendo que você está afundando. Não vai buscar socorro no homem, não, busca socorro no Senhor. Fala com ele: Senhor, socorre-me. E de imediato o Senhor estendeu as mãos e segurou na mão de Pedro. Segurou nas mãos de Pedro. Deus, nessa noite, quer segurar também nas suas mãos. Você não vai afundar, não, meu irmão. Você não vai afundar no seu trabalho, não. Você não vai afundar também no seu casamento, também não. Porque nessa noite o Senhor está segurando nas suas mãos. Ele vai te dar a vitória. Receba a vitória no nome de Jesus. Você não vai afundar também com a enfermidade no nome de Jesus. Você não vai perder a sua salvação por causa de pequenas coisas, não. Esaú, ele trocou uma bênção, a bênção da primogenitura, por um prato de lentilha. Ele jogou tudo a perder por um prato de lentilha. E nós temos o pão vivo que desceu do céu para alimentar as nossas vidas. E é no Senhor que nós confiamos, nele está o nosso sustento, no Senhor está a nossa confiança. Ele assentou, Pedro assentou. Além dele assentar, ele ouviu: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou: não sei o que dizes. Nós, quando nós ficamos assentados na roda de escarnecedores, que são os zombadores, que você sabe que eles zombam da sua fé, porque eles não têm a bênção que você tem, eles não têm a alegria que você tem, eles não têm a paz que você tem, então eles zombam. Mas Pedro falou assim: não sei o que dizes. Quando nós tomamos uma decisão de sentar no lugar, de andar com pessoas, de estar com pessoas que não agradam a Deus, às vezes leva você a fazer isso. Você falar que não sabe o que está falando. Aí depois diz assim a palavra no 71. É engraçado porque Pedro não parava. Ele estava num momento tão difícil, você observar aqui nos versículos, desde 58, Pedro não parava. Era uma hora no pátio, agora no 71, ele saindo para o alpendre. Aí ele foi visto por uma criada. No versículo 58 eram os serventes, agora uma criada. E a criada falou com ele. Este também estava com Jesus o Nazareno. Você percebe uma coisa? As pessoas que estão falando com Pedro conheciam Jesus. Nem que seja de ver falar, mas conhecia. Esse também estava com Jesus. E quero dizer para você uma coisa: você pode até tentar esconder a sua fé, tentar esconder que você é um crente, mas todos lá fora sabem que você é. Todos lá fora, é os serventes, é os criados, eles sabem que você é crente. E eles sabem como eu devo viver, como você deve viver, o que você deve falar e a maneira que você deve agir. Eles sabem. Tu também estava com ele, com Jesus. E que às vezes nos entristece, e às vezes você tem que tomar muito cuidado com suas palavras, com as atitudes, principalmente quando é a respeito de Deus. Você até não precisa carregar uma placa no seu peito dizendo que você é crente, porque a transformação, a mudança, ela vem de dentro para fora. Não é aparência, ela vem de dentro para fora. Mas olha,
jamais fale com Pedro. Ele falou assim, olha, não conheço tal homem. Ele não teve coragem nem de falar que não conhecia Jesus. Ele falou que não conhecia tal homem. Você pode sair da igreja hoje. Você talvez nem precise mais voltar na igreja. E você pode viver 100 anos, 200 anos. Você nunca vai poder falar que você não teve uma experiência com Deus. Você nunca vai poder falar que Ele nunca falou no seu coração. Isso aí você vai carregar com você durante toda a sua vida, que um dia Jesus falou com você. Porque um dia todos vão dobrar os joelhos e confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. O Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, esse é o nosso Jesus. Pedro falou, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, agora não era só o servente, agora não era a criada, agora era todos. Para você ver, todos sabem que você é um servo, uma serva de Deus. E quero dizer para você uma coisa. Alguns que estão aqui que eu não conheço, mas o Senhor te conhece. Você lembra como você era chamado quando estava no mundo? A maneira que eles te chamavam, que eles te tratavam? Quando as pessoas se referiam a você, a maneira que eles se referiam a você? Os nomes que eles chamavam? Uma das primeiras coisas que Deus muda quando nós vemos para a sua presença, sabe o que é? O tratamento das pessoas lá fora a nosso respeito. Eles começam a olhar, tratar você de maneira diferente. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro da sua vida e do seu coração. Ele está junto de você. E quando fala que você está com Jesus, há um respeito. As pessoas falam assim, não vou falar isso aqui não porque o Márcio está aqui. Eles respeitam ele como um servo de Deus. E tenho certeza que isso já aconteceu. Não vou falar isso não porque a irmã está aqui. Eles respeitam. Às vezes, antes lá no mundo, você nem era respeitado. Mas agora eles se respeitam. Sabe por quê? Por causa de Jesus, o divino companheiro no caminho. Aquele que fala o nosso coração, que faz o nosso coração arder pelo caminho. Aquele que nos resgatou, que nos tirou do mundo. Quando ninguém dava nada para nós, Ele nos chamou. Ninguém acreditava mais em nós. Alguns que estão aqui, a esposa não acreditava mais no casamento. Não tem mais jeito. Deus deu jeito. Jesus deu jeito. Alguns que estão aqui, o trabalho era para ter perdido. Mas depois que aceitou Jesus, as pessoas olham para você com respeito. Você é respeitado, porque você é um servo de Deus. E Deus é bom, porque não tem deixado faltar nada. Ele tem sido o nosso sustento dia após dia. Ele está do nosso lado, nos guardando e nos abençoando. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele cuida das nossas vidas com amor e com carinho. Nós precisamos aprender a agradecer mais. Mas quando falou com ele, você também, aquela multidão falou com ele, e ele, naquele momento, ele falou com ele, olha, porque o teu modo de falar o denuncia. E ele começou a praguejar e a jurar, no versículo 74. Não conheço esse homem. Você até pode falar que não conhece ele, mas ele te conhece. Maravilha, né? No meio de milhares de pessoas, ele te escolheu. Não dá para entender o que foi que ele viu, mas ele te escolheu. Com todas as suas imperfeições, com todos os seus problemas. Por que quem vai querer uma pessoa assim? Cheia de problemas, cheia de dificuldade? Um caminhão de problema?
Você lembra? Mas onde tem o problema, tem Jesus, que é a solução. E Ele foi e tem sido a solução para a nossa vida. Por isso, que de maneira alguma nós desistimos. Nós vamos continuar. No nome de Jesus, você vai continuar. E quero dizer para você uma coisa. Você vai passar por lutas. Você vai passar por provas. E às vezes vai adoecer. E quero dizer para você uma coisa. Tem dia que você não vai aguentar. Mesmo arrastado. Vem para a igreja. Vem para a presença de Deus. Busque o Senhor. Não segue Jesus de longe. Que você passe por suas lutas, passe por suas provas, passe por suas dificuldades. Que você perca tudo. Mas não deixe o Senhor. Fique firme no Senhor. Qualquer situação que você passar no amanhã, lembra de uma coisa, olha, que você precisa de Jesus, porque com Jesus é uma certeza. Põe isso na sua mente. Com Jesus você vai dar a volta por cima. Ele vai mudar o seu norte. Ele vai abrir porta que está fechada. Sabe por quê? Porque Deus tem o tempo dele. Deus tem o momento dele. E quem sabe o tempo dele, o momento de Deus para a sua vida está chegando. E eu creio que para muitos aqui, nessa noite, o seu tempo está chegando. Jó perdeu tudo, perdeu saúde, até quando Deus quis. Porque quando Deus quis mudar a sorte dele, ninguém interfere. E Deus vai mudar da sua vida no nome de Jesus. Eu creio. Grandes bênçãos vêm para a sua vida. Porque o Senhor te chamou. O Senhor nos escolheu. Porque aquele que está em Jesus, ele precisa ficar firme. Ele não pode perder a bênção por qualquer coisa. Você não pode parar, nem andar, nem assentar na roda dos escarnecedores. E fala assim, antes, o seu prazer. Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Onde está o seu prazer? Quando você estava lá no mundo, era uma situação. Hoje, como servo de Deus, como serva de Deus, onde está o seu prazer? Outro dia o pastor falou, eu fui embora para casa pensativo e triste, de saber que muitas pessoas, depois desta pandemia, nunca mais subiram na igreja. E essa pandemia, ela pegou o mundo todo de surpresa. Não é verdade? Mas tem uma coisa que vai pegar o mundo de surpresa também, que vai ser o arrebatamento da igreja. Mas a igreja não pode ser pega de surpresa. Não pode. Porque nós conhecemos a palavra. E sabe o que me preocupa? Quando você faz igual Pedro, passa a seguir de longe, passa a sentar na roda dos escarnecedores, quando você começa a negar. Eu tenho medo de amanhã, ou melhor, vamos falar na terça-feira, né? O estudo bíblico, ou na quarta de oração, ou no culto da quinta-feira, você chegar aqui e encontrar a igreja com as portas fechadas, porque a igreja foi arrebatada. Você já pensou nisso? É sério? Você já pensou? Jesus está voltando. Uma pandemia pode pegar o mundo todo de surpresa igual pegou. Mas o arrebatamento da igreja
Se você medita na palavra dia e noite, uma das primeiras coisas que o pastor fez o ano passado ainda foi o plano de leitura bíblica para toda a igreja ler a Bíblia durante o ano. Será que todos estão lendo? Será que você está meditando na palavra? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Medite na palavra de noite. Você quer ir bem? Você quer crescer espiritualmente? Você quer ter experiência com Deus? Medita na palavra. Oi, os livros são bons, o jornal, um filme, mas dê prioridade à palavra. Porque quando você ora, você fala com Deus, mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o arrebatamento da igreja não pode pegar nós de surpresa, não, meus irmãos. Eu quero ver Davi, eu quero ver Paulo, eu quero ver esse Pedro, eu quero ver a minha mãe e meu pai que partiu para a eternidade na presença de Deus. Eu não posso seguir Jesus de longe, eu não posso parar, eu não posso sentar, me dar o luxo de pequenas coisas atrair as nossas vidas, sendo que Deus tem o melhor para nós. Eu duvido que o mundo tem algo melhor para te oferecer. Não tem. Tudo de bom que tem para nos oferecer é o Senhor Jesus. Fique firme. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Às vezes falta isso na nossa vida, ficar firme. Fique firme no Senhor. Deus sabe que tem suas lutas, tem suas provas, tem suas dificuldades, você é fraco, mas fique firme. Confia no Senhor. Deus valoriza isso. Quando o servo dele ele está arrastando, está passando dificuldade, não está aguentando, mas ele ora, ele lê a Bíblia, ele vem na igreja. Tem pessoas aqui que nós não conhecemos, não sabemos nada que ele está passando, das suas lágrimas na sua casa. Quantas vezes trancado lá no quarto, no banheiro, chorando, ninguém está vendo. Mas Deus sabe. Deus, Ele te conhece. Deus sabe todo o sofrimento que você está passando. E quero dizer para você uma coisa, olha, você vai vencer no nome de Jesus. Já venceu no nome de Jesus. A vitória é sua, confia no Senhor. Não desanime, não. Fique firme. Davi falou assim, quando meu pai... Veja só o que Davi falou no Salmo. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor, Ele sustenta as nossas vidas. Confia nele. Fique firme. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Plantado junto à corrente de águas. Jesus, Ele é a corrente de águas. Ele é a fonte da água da vida. Ele não é um poço de água parada, não. Mas é uma fonte de água da vida, corrente de águas. Plantado junto à corrente de águas. Você já viu uma árvore plantada junto à corrente de águas? Fica verde. Fica bonito. O sol está quente. Que fala das lutas, das provas. Mas ele está verde, está viçoso, está bonito, sabe por quê? Está junto à corrente de águas. É o mesmo que na casa na rocha. Quando você está em Jesus, que é junto à corrente de águas, você está passando a luta, passando a prova, mas você está firme. E as pessoas não conseguem entender esse segredo. E o segredo é junto à corrente das águas. Junto de Jesus. Perto de Jesus, ao lado dele, como João. Todos os discípulos estavam ali perto, mas João colocava sua cabeça no peito de Jesus. Por isso ele foi chamado de discípulo amado. Faça isto. Quando apertar, ou quando estiver tudo bem, procura ter essa intimidade com o Senhor, colocar a sua cabeça no peito de Jesus. Descansa nele, colocar a cabeça no peito de Jesus,
Como João fez, sabe o que significa? Você descansar no Senhor. É você dizer assim, olha, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou descansar no Senhor. Deixe Ele tomar conta. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz, será bem sucedido. Tudo quanto Ele faz, será bem sucedido. Sabe por quê? Porque tem a bênção do Senhor. Os olhos dos servos de Deus têm que estar no Senhor. Tudo que Ele faz é bem sucedido. É porque Ele é fiel ao Senhor. É porque Ele dedica a sua vida ao Senhor. É porque Ele não anda no caminho. Ele não para. Ele não assenta. Ele tem a sua vida para Jesus. Viva para Jesus. Dedique a sua vida para Jesus. Pergunte para Ele, se você tiver coragem nessa noite. Espero que você tenha. Pergunte para Ele, oh Deus, o que é que o Senhor quer da minha vida? Qual o projeto, qual o plano do Senhor para a minha vida, para o meu coração? Você que está na sua casa, que está ouvindo, pergunta para Ele nesse momento. Você sabe que Deus tem algo grande para a sua vida? Ele quer te usar. Ele não te chamou para você ficar só aqui sentado na cadeira, não. No ano de sequidão, Ele dá fruto, diz a palavra. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomei para que vades, deis fruto. Imagina só, se dentro de um ano, 365 dias, você ganhar uma alma para Jesus, nós vamos ter que construir outro templo igual a este. Isso é dar fruto. Esse ano, você já convidou alguém para vir à igreja? Você já testemunhou a sua fé? Você já falou para aquela pessoa que você conhece, que está precisando de ouvir uma palavra, você sabe que ela está precisando de ouvir uma palavra, que ela está desesperado, que é um amigo, que é uma amiga sua, você já falou para ela que Jesus é a solução? É interessante porque a Síria levou uma menina cativa, presa, uma menina de Israel. E aquela menina poderia ficar revoltada, ficar triste, chateada. Mas quando ela ficou sabendo que o seu senhor era um leproso, uma menina, que era para ter ficado com raiva, xingando, que era para abandonar a fé ao Deus de Israel, ela falou para ela assim, olha, se o meu Senhor foi lá em Israel, o meu Deus vai o restaurar da sua lepra. Uma menina. Sabe o que falta às vezes em nós? É você ter essa convicção que o Deus de Israel, que habita aqui conosco, que está presente aqui conosco, Ele vai te honrar a sua palavra. Pode falar? Pode? Elias não teve medo. 450 profetas de Baal. Ele enfrentou. Mas antes dele enfrentar eles, ele fez uma coisa. Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Deus quer te usar. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Mas antes, Ele quer restaurar o altar que está quebrado. É onde você anda. É onde você para. É onde você assenta. Deus quer nessa noite fazer com você um concerto, para que você possa ter um desejo maior de servir o Senhor, de ser verdadeiramente um servo de Deus, ser verdadeiramente uma serva de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, Deus não precisa fazer propaganda, não é isto. Mas Deus chamou para você ser luz, para você ser sal. Deus chamou para você ser uma bênção nas mãos dEle. Deus chamou para você ir levar a palavra dEle, ir de por todo mundo levar a palavra. Você falar, Jesus cura, Jesus liberta. Olha, mas o meu problema é sério. Sim, mas o nosso Deus também é sério. Ele te cura, Ele te liberta. Não tenha medo, porque Ele vai te honrar. E Ele tem honrado as nossas vidas. Todas as vezes que nós oramos com fé,
o Senhor coloca as suas mãos. Quantas experiências já o Senhor nos concedeu de cura aqui neste lugar? Quantas? Quantos sinais? Quantas pessoas poderiam vir aqui à frente e testemunhar, dizendo aquilo que Deus fez pela vida dela? Quantas? Esse é o nosso Deus. Esse aqui é o hospital da cidade. Para tudo. No nome do Senhor há poder. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha, que o vento dispersa. E às vezes o servo ele quer se espelhar no ímpio. Olhar a casa do ímpio, o carro do ímpio, olhar aquilo que ele está conseguindo, fica espelhando nele. Quer dizer para você uma coisa: o ímpio não tem uma coisa que você tem, que é Jesus. E esse o dinheiro não compra. Esse não. Essa bênção que você tem, que nós temos, o dinheiro não compra. O Senhor te escolheu. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo. É dois caminhos aqui no final do versículo. Dois caminhos. O Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o seu caminho. E eu não sei onde você vai. Eu não sei por onde você anda. Mas o Senhor, Ele te conhece. Ele conhece o seu caminho. E Ele tem te guardado neste caminho. Ele tem te dado o livramento. O Senhor conhece o caminho do justo. Porque o nosso caminho é Jesus. Este é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto o caminho dos ímpios perecerá, Jesus, que é o nosso caminho, é o caminho da vida. Faça sempre uma boa escolha para a sua vida. Tome sempre uma decisão. Não desista do seu relacionamento com Deus. Amém? Não desista. Não importa o que você vai passar amanhã. Não importa. Não importa o que vai acontecer amanhã. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Não desista do seu relacionamento com o Senhor. Não siga Jesus de longe. Quando você estiver sentindo, porque nós percebemos. Nós somos os primeiros a perceber. Quando você perceber que algo não está indo bem, e eu falo porque você começa a perder a vontade de vir na igreja, de orar. Aquele pendrive no seu carro que só tinha hino, você começa a colocar música do mundo. Quando você para de ler a Bíblia, quando você para de orar, acha que não é necessário mais orar. Você lembra quando você sentava na mesa da refeição e você orava? Você agradecia ao Senhor? Você sabia que o seu filho pequeno está te observando? Suas ações, suas atitudes? Nós percebemos quando algo não está indo bem. Nós percebemos. E quando você perceber, vai para os pés do Senhor. Pede Ele misericórdia. Porque às vezes o homem vai te julgar, vai te condenar. Ah, está vendo? Eu vi em tal lugar. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Porque é o único que vai te levantar quando você estiver caído. O único que vai te dar força, que vai te erguer. Quantas pessoas que às vezes se perdem por olhar para o homem. Você não foi chamado para olhar para o homem. Você foi chamado para olhar para Jesus. Coloque os seus olhos em Jesus. Busque Ele. Fique firme no Senhor.
você vai perceber uma coisa, breve, você vai perceber uma coisa, valeu a pena. E eu falo breve, meus irmãos, porque eu acredito que está perto a volta de Jesus. Me preocupa, porque eu tenho alguns da minha família que precisam ser salvos ainda. Sei que você tem alguém da sua família que precisa ser salvo ainda, que mora debaixo do seu mesmo teto na sua casa. E o arrebatamento da igreja está perto. Jesus está voltando. É só você observar as profecias, os acontecimentos, medita na palavra, busca na palavra, você vai perceber. É exagero, Júnior. Não é exagero não, meu irmão. Jesus está voltando. Ah, mas eu queria construir a minha casa primeiro, mas Ele foi preparar para nós uma morada lá. Ele falou assim, olha, eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos estar com Jesus para sempre com Jesus. Não permita que nada, nem ninguém venha te afastar do Senhor. Gostaria que o Ministério do Louvor pudesse cantar um hino para nós, um louvor. Irmão Tiago, está aqui para a gente adorar o Senhor com louvor? Eu quero dizer para você uma coisa. Procure ser grato. Procure agradecer. Deus quer te abençoar a sua vida. Amém? Deus quer te abençoar. Muito. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Coloque sua vida no altar de Deus. Não perca sua bênção por nada. Por motivo, não existe nada que compensa você perder a bênção do Senhor. Nada. Vamos colocar de pé para adorar o Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Glória a Deus. Preciso de ti. Fale com o Senhor. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Glória a Jesus. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Fale com Deus. Preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, glória a Deus. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Oh, Senhor. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai
Glória a Jesus. Vem mais, Sobrinho. As minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Que seja a sua oração esta. Preciso de ti, Senhor. Fala com ele, olha, Senhor, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena viver. Não vale. Para onde iremos nós? Nosso Deus, te agradecemos pela tua presença, por podermos, Deus, adorar o Senhor. E confessamos, meu Pai, que nós precisamos de ti. Dê força, Deus, alcançado. Renova as forças. Cura, Senhor, as enfermidades. Meu Deus, liberta. Meu Deus, dê uma semana de vitória na tua presença. Deus, abençoa cada lar aqui representado. Deus, abençoa os teus filhos. Meu Deus, está conectados conosco, Deus, no web rádio. Põe em tuas mãos. Meu Deus, sustenta as nossas vidas. Nós precisamos de ti, Senhor. Pedimos que a graça de Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja, irmão, sobre nós agora, até a breve volta do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.